Bom, pessoal, vamos ver agora esse dispositivo elétrico já que traz uma grandeza elétrica para a gente, que é a resistência elétrica. Então, resistores elétricos, eles são dispositivos que têm a função de reduzir a corrente elétrica. Na verdade, eles controlam, já que eles são formados por materiais que têm a propriedade de se opor à passagem de corrente elétrica. Aqui vem a definição de resistência. Resistência é a capacidade que o material tem de se opor à passagem da corrente elétrica. De forma simples, quanto maior a resistência, menor será o valor da corrente elétrica que conseguirá passar pelo material. Já um material com valores baixos de resistência, a corrente será muito alta, conforme o valor da resistência. Tá? São inversamente proporcionais. Todo material possui resistência elétrica, porém alguns componentes são fabricados pensando especificamente no seu valor de resistência elétrica, e os chamamos de resistores. E a resistência elétrica é medida em ohm. Okay? Então todo material tem resistência, só que os resistores são feitos pensando só nela. Esses componentes eles possuem listras coloridas que identificam o valor da resistência de cada um, conforme o seguinte código, além de poder medir o valor da resistência ôhmica com um ohmímetro, escala de resistência do multímetro. Aqui do lado eu vejo esse aqui meio bege em cima. Eu tenho 3 listras coloridas, uma vermelha, uma preta e uma vermelha, e uma listra dourada. O que significa? Se eu tenho 3 listras, as duas primeiras são dígitos. Então a vermelha aqui na tabelinha é o primeiro dígito, representa o número 2. A preta na segunda tabelinha, 0. E a terceira, como eu só tenho 3, eu pulo o terceiro dígito e vou para o multiplicador aqui. Ó. Multiplicador vermelho é 100. Então 20 vezes 100 dá 2000. 2000 o quê? 2000 ohms, ou 2 kilo-ohms, mesma coisa. E a faixinha aqui, que está dourada, tolerância, 5%, porque é gold, que é dourado. Por quê que tem essa faixa de tolerância? Bom, quando eu fabrico um dispositivo, eu não consigo cravar o valor certinho ali de resistência. Ele pode ter uma certa tolerância, pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor. E aí tem uma faixinha para dizer qual que é essa tolerância. Se é muito, 5, 10%, ou se é pouco, 2, 1, 0,1%. Aqui embaixo tem um outro resistor aqui azul, ó. Eles têm essas carinhas mesmo, só que eles são bem pequenininhos, tá? Esse aqui tem 5 faixas, ó. Então as 3 primeiras, amarelo, 4 na primeira coluna, esse roxo na segunda coluna, 7, o rosa na terceira coluna, 0, então 470. O multiplicador dele também é vermelho, logo é 100. 470 vezes 100 dá 47.000, logo 47K, uma tolerância de 1%. Eu estou mais bem preciso aqui. E quando eu falo de resistência, eu tenho que falar dos tipos de materiais. Então, basicamente, nós podemos dividir os materiais em 2 tipos, os isolantes e os condutores. Sendo que os isolantes são materiais que não permitem a passagem da corrente elétrica, ou seja, eles isolam a corrente elétrica, como por exemplo a borracha e plásticos. Já os condutores, em geral, são os metais, e são materiais que permitem a passagem de corrente elétrica, como o ouro, o cobre, ferro e alumínio. Existem ainda materiais conhecidos como semicondutores, que são muito comuns na eletrônica. São materiais especiais que, sob determinadas condições, podem se comportar como isolantes ou como condutores, em condições muito específicas, podendo até serem chamados de supercondutores. Mais à frente veremos leis que relacionam todas essas grandezas elétricas. Então, os materiais que a gente vai trabalhar. Condutores conduzem bem a eletricidade, eles permitem a passagem de corrente elétrica, isso vem por conta das ligações químicas que tem entre as moléculas e os átomos. E os isolantes, eles não permitem, tipo a borracha. Quando a corrente elétrica chega neles, elas não conseguem passar, tem dificuldade. Então é isso que vai definir os materiais. Por isso que os cabos elétricos, por dentro são feitos geralmente de cobre ou alumínio, porque eles permitem passagem de corrente elétrica, são bons condutores. E por fora são revestidos de plástico, uma película PVC ali. Para quê? Porque o PVC impede passagem de corrente elétrica, então se eu tocar nele, não vou levar choque. Está isolado o cabo. O isolante isola. Perfeito? Então, tendo qualquer dúvida, só mandar mensagem, colocar um comentário aqui, que a gente está sempre respondendo. Beleza, pessoal?